Essa carta pela democracia da USP não passa de uma carta partidária, sem alarde, uma tentativa de atingir o presidente Bolsonaro. Falar de falta de democracia, de medo de perder a democracia em plena democracia é chamar assombração. Não há um país que tenha um presidente falando em defender a democracia, até para aqueles que o criticam, como o presidente Bolsonaro. As cartas estão tentando reproduzir o medo do Lula de tempos atrás. Hoje todo mundo sabe o que ele é capaz de fazer. Hoje não pega mais. Trata-se simplesmente de uma tentativa de retratar uma reunião de um grupo de apoio ao Lula. Por outro lado, é um manifesto dos cínicos. 45 anos depois, a USP pedindo democracia, tentando criar um enredo falso, que na verdade é uma aposta-tudo em um contexto que não é real. Se trata de uma completa covardia, uma desistência de sua capacidade intelectual. Para começar, eles não gostam de quem é pobre, nem muito menos de quem é da classe média. É porque eu odeio a classe média. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Em relação a esse pessoal que esteve na USP, ninguém fala do STF que censura o tempo todo, desde o famigerado distanciamento, momento que era proibido a qualquer um se manifestar. Onde um vendedor ambulante foi abordado, detido por policiais militares ontem à noite. Esse vendedor ambulante teria desrespeitado o horário limite do toque de recolher que foi imposto pelo governador da Bahia, e aí ele alega que não conseguiu voltar para casa justamente porque perdeu o último ônibus que saiu do terminal, e aí foi abordado de uma maneira que ele aponta ser muito violenta ou com uma força desproporcional. Ninguém fala do TSE que censura a própria Comissão de Transparência que ele mesmo criou, impedindo o debate e punindo quem se atreve a criticá-lo. Segundo o Estadão, o Tribunal Superior Eleitoral estuda publicar uma resolução que obrigará as plataformas de redes sociais a proibir a geração de receita por páginas e canais com conteúdo político. Eles são a onda de ódio, fazem um papelão. Fingem que a migração do Alckmin para a candidatura do Lula está tudo certo. Só que ele dizia que o ex-presidiário queria voltar ao local do crime. Os brasileiros estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Um ato explícito de cinismo. Essa fanfarra, na verdade, representa o desejo desse grupo de que a democracia acabe. Na terça-feira, Lula voltou a defender a regulação da mídia, dessa vez com foco na internet. O PT tem falado reiteradamente sobre a regulação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso. O que surpreende é que um membro do STF elogia essa carta, um ato partidário, uma estratégia eleitoral. Esta é a realidade. Mas vive mandando prender jornalista e as pessoas comuns. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira a prisão de Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, e a prisão do jornalista Wellington Macedo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E censurando quem tem uma opinião pessoal. Os advogados do TikTok afirmam que o PCO é um partido político regularmente constituído e que o ministro não indicou nenhum conteúdo na plataforma que conteria ilícitos. Eles ainda disseram que a decisão de Moraes fere gravemente garantias constitucionais de liberdade de expressão e de acesso à informação, classificando o ato como censura.
No dia 11 de agosto, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Catalão, ADECAC, fez o seguinte anúncio. Amanhã, dia 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante. Este dia é marcado historicamente por mobilizações. Neste ano, o tema geral das mobilizações é Fora Bolsonaro, em defesa da democracia e por eleições livres, por direitos sociais, contra a violência, o desemprego e a fome. Acontecerão atos em diversos locais do Brasil. Mas o que realmente acontece no Brasil? O presidente Bolsonaro desmente a possibilidade de golpe. Na conversa com Igor Coelho, o chefe do executivo rechaçou a possibilidade de qualquer tipo de golpe. Se eu quisesse dar golpe, eu não falaria nada. Deixa correr, no último dia dá o golpe. Ou você fala que vai dar golpe agora? Por que essa acusação de golpista para cima de mim? Eu quero nossa palavra é transparência. Para atender a população de baixa renda, é aprovado o auxílio de R$ 600. O desemprego cai em 22 estados brasileiros. O Brasil tem a menor taxa de homicídios em 10 anos. Fome dispara no mundo e a ONU aponta o Brasil como uma das soluções. Então, não se trata de democracia, direitos sociais, contra a violência, desemprego e fome. Mesmo assim, na UFCAT, os estudantes anunciaram um dia de mobilizações, com paralisação das aulas e atividades culturais durante o dia. Quem são estes estudantes? Na UFCAT tem milhares deles. Se realizar a assembleia, na primeira chamada, aguarda-se 50% mais um. E na segunda chamada, se realiza com o número de alunos que tiver. Logo, está correto que uma minoria resolva lacrar os portões da UFCAT e impedir milhares de alunos de assistirem às suas aulas e centenas de servidores, professores, técnicos administrativos, de trabalharem e atenderem a comunidade? Está correto isto? Mas e os professores? Então, essa ação não foi aprovada pelos professores, mas a ADECAC, que representa os professores, decidiu que apoia o movimento. Então, quem é o protagonista? Destacamos também que se trata de uma mobilização com protagonismo de estudantes em seu Dia Nacional. Será mesmo que o protagonismo é dos alunos ou tem algo a mais? Contudo, conforme o 40º Congresso do ANDES, ocorrido em março desse ano, a categoria expressou de forma enfática derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas, como palavra de ordem para continuarmos na luta contra o bolsonarismo e assim garantir as possibilidades de continuarmos lutando em defesa da educação pública. Este algo a mais é o protagonismo da ADECAC junto com o ANDES. Derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Desse modo, o ANDES conclama todas as seções sindicais a assumir essa consigna e participarem de todas as atividades em defesa da democracia e a necessidade de derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas, como no próximo dia 11 de agosto. Então a ADECAC, sem uma assembleia de professores, e o ANDES,
apoiam que se lacrem os portões da UFCAT, impedindo o acesso da comunidade à universidade. Em nome de quem? Da democracia. Mas e a cartinha pelo Estado Democrático de Direito? Construímos assim de forma unificada com os estudantes, diz a DECAC, a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que será realizada no mesmo horário em diversas universidades no Brasil, às 11 horas da manhã, na porta da UFCAT. Lógico, na porta, porque os portões estavam lacrados. Então, a proposta foi a de ler a cartinha em defesa do Estado Democrático de Direito, lacrando os portões da UFCAT, impedindo que milhares de alunos assistam às aulas e o de centenas de servidores públicos federais cumpram o seu dever com a comunidade. Pessoal, tudo indica que o propósito não é pelo Estado Democrático de Direito. É outro. Eles querem derrotar um presidente eleito democraticamente nas urnas e nas ruas. Será que nas ruas significa trancando os portões da UFCAT? Eis o real propósito dessa carta e deste movimento. Desse jeito, o que teremos no futuro será uma universidade de um grupo, pública e de qualidade duvidosa. E a carta que eu conheço, pessoal, conheço e reconheço, é a Constituição de 1988. Em relação aos artistas, o jornalista Guilherme Fiuza diz: é triste transformar as suas vidas em um compromisso com a hipocrisia. Desde jovem, eu acompanhei, principalmente nas novelas, vários deles. Gosto do trabalho de alguns deles. Quanto à carta, acho que alguns estão no papel de inocentes úteis. E vários outros não. Fizeram o mesmo pacto com a hipocrisia. Para começar, eu queria perguntar para aqueles que resolveram usar a sua notoriedade para o mal. Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha. Para perguntar para eles qual é a situação das pessoas mais pobres que eles fingem defender no governo anterior, do presidente Temer e no governo atual. Quais políticas públicas foram mais benéficas, apesar de todos os bombardeios que eles tiveram e das tentativas de fazer o cerceamento? Quais políticas públicas foram mais benéficas para essa população de baixa renda? Evidentemente que a gente já sabe a resposta. O período Lula foi um período de arroxo, da maior recessão da história até então. Não passaram por nenhuma pandemia, foi cheio de roubalheira e uma inépcia profunda. É só ver o gráfico do PIB. Então é disso que se trata. Estão fingindo defender a democracia. Por que não fazem um manifesto contra o Bolsonaro? Sabe por quê? Porque dizer que estão em defesa da democracia representa um ataque subliminar ao atual presidente, o que é vergonhoso, o que é covarde. Assumam, digam o seguinte: olha, com esse presidente a gente não quer democracia. Com este presidente a gente quer o STF falando de semipresidencialismo. A gente quer que a classe política vire as costas para o Congresso. A gente não quer que funcione como este governo está fazendo, porque este governo joga dentro das quatro linhas e nós não estamos ganhando nada com isso. Queremos um governo autoritário, mas este governo não nos atende. Ele é democrático demais. Um governo que trabalha com o Congresso Nacional,
que fez uma reforma da Previdência, que é uma reforma essencial para desatolar o país, para cuidar do futuro do país e para resgatar as condições de vida dos mais pobres. Isso nós não queremos. Onde é que está a cabeça desses personagens que estão fingindo que nós estamos num atoleiro autoritário? Onde está esse atoleiro autoritário? Quem é que está calando as pessoas? Quem é que está amordaçando sob pretextos de depurar o ambiente, impedindo que as pessoas falem? Não gostam mais de democracia, querem fingir que as redes sociais são um antro de ódio. Tenho preconceito contra a manifestação das pessoas comuns, que felizmente estão esclarecidas. Evidentemente, é uma pena que isso esteja acontecendo, que esses artistas tenham aberto esse fosso, mas abriram. E só um cínico para entrar nessa proposta absurda, nessa proposta covarde, nessa proposta cínica. Vocês se fingindo viver dentro de um sistema totalitário. Ora, se fosse um regime totalitário, estariam todos de bico calado, estavam todos cerceados, estavam todos amordaçados. E isso não acontece. Desejo até a morte do presidente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, vai pedir à Polícia Federal que abra inquérito contra Hélio Schwartzman, colunista do jornal Folha de São Paulo. O pedido é uma resposta a um artigo de opinião publicado na terça-feira com o título "Por que torço para que Bolsonaro morra?". O youtuber Vinícius Guerreiro, chamado de Vina Guerreiro, que pediu o assassinato do presidente Jair Bolsonaro, continua solto. Fazem filme com o presidente assassinado. O ministro da Justiça, Anderson Torres, mandou à Polícia Federal investigar a gravação de cenas de um atentado contra um personagem caracterizado como o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente tolera isso tudo. O presidente vai até a imprensa, fala 5 horas numa entrevista. Quando é que o Lula fez isso? O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo nesta segunda-feira para participar do Flow Podcast, transmitido ao vivo por mais de 5 horas. Então deixem de serem cínicos. Vocês percebem o que estão acontecendo. Vocês sabem o que se passa na sua volta. Vocês querem apostar no cavalo de vocês. É só isso. São ambições particulares, profundamente egoísticas, de pessoas que querem tudo para si. Querem ter suas bocas, seus feudos, suas influências diretas no Estado. Querem ser pessoalmente protegidos pelo Estado. Lei Rouanet, judiciário te protegendo, políticos que lhes protegerão, ter os fomentos e as oportunidades trazidos para os seus grupinhos. Isso é muito feio. Isso é muito diferente de democracia. A gente vive essa crise de egoísmo, narcisismo, com um péssimo verniz desgastado, desbotado, de resistência democrática, fingindo, lutando, colocando a sua vida contra um fascismo imaginário. Isso tudo é simplesmente uma vergonha.